Olá, irmãos do STHG, Seminário Teológico Harlan Grant. Aqui quem fala é o pastor e professor William Cabral para mais uma aula sobre o Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é a nossa aula desse mês e o Espírito Santo no Antigo Testamento é a nossa aula de hoje. Vamos antes fazer uma oração a Deus pedindo a iluminação do seu Santo Espírito para que possamos compreender tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada aluno, aluna, que se dispõe, Senhor, a fazer à distância esse curso. Que o Senhor venha, Pai, abençoar em todas as áreas, Pai. Obrigado pela coordenação, Senhor, do STHG. Obrigado por cada professor. Obrigado por cada profissional da parte administrativa. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora ilumina, Pai, o nosso entendimento, para que nós venhamos aprender um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Na aula passada nós vimos em linhas gerais que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele tem intelecto, emoção e tem vontade. Hoje nós vamos saber o que o Espírito Santo, a forma com que o Espírito Santo trabalha no Antigo Testamento. Vamos lá à aula? Para começar, João 17, verso 3 vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nos ensinar a respeito do Pai e do Filho é tarefa do Espírito. Essa tarefa, ela não é atributo apenas do Novo Testamento. É isso que nós vamos ver nessa aula. O Espírito Santo ele não estava disponível no relato veterotestamentário do Velho Testamento. E depois da queda de Adão, o espírito humano se corrompe. Durante aquele período, Deus colocou o seu espírito sobre aqueles que ele queria se comunicar. Isso não significa que o Espírito Santo estava completamente disponível a qualquer um. De Gênesis até Atos dos Apóstolos, que bem poderia se chamar Atos do Espírito Santo, não há um relato de qualquer instrução de como receber o Espírito, pela simples razão de que o Espírito Santo ainda não estava disponível. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João no capítulo 7, dos versos 37 ao 39, nós vamos entender e ouvir exatamente isso do Espírito Santo. João, capítulo 7, do 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esse texto, elucidativo, deixa muito claro que o Espírito Santo não estava disponível antes do dia do Pentecoste. Bem verdade, o Espírito Santo já atuava nos profetas, nos reis, nos sacerdotes, naqueles homens escolhidos e mulheres escolhidas por Deus para fazer algo da parte dele, algo sobrenatural acontecesse. Mas ele não estava dentro do homem, ele estava sobre o homem. Era como se Deus pegasse um conta-gotas e pingasse do seu Espírito sobre aquele que ele queria usar. Isso mesmo. Apenas uma gotinha do Espírito Santo era suficiente para homens como Gideão vencer os midianitas, para homens como Sansão derrotar os filisteus, para homens como Davi derrotarem gigantes. Bastava pingar sobre eles o Espírito Santo. Para homens como o profeta Elias profetizar sobre Jerusalém, para homens como Ezequias, Jeremias e tantos outros, Neemias, tantos outros profetizarem da parte de Deus. Bastava um pingo do Espírito Santo colocado sobre eles, para que eles pudessem falar como verdadeiros porta-vozes de um Deus todo-poderoso e fiel. Durante esse período, da queda de Adão ao dia de Pentecostes, se Deus queria se comunicar com alguém, ele colocava o seu Espírito sobre ele. E nós vamos ver hoje alguns exemplos relatados no Antigo Testamento. Começando com o exemplo de Números 11.
do 16 ao 17. De acordo com o contexto, Moisés queria ajudantes para governar o povo de Israel. E Deus responde ao seu pedido nos versos 16 e 17. Vejam bem. Números, capítulo 11, versos 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés. Note que a palavra Senhor está em letras caixa alta. Essa tradução, na nossa tradução, na tradução que nós hoje temos no português, quando o nome Senhor está em caixa alta, é aquele nome YHWH no original. É aquele nome que não podia ser pronunciado pelos judeus. Disse o Senhor, Yahvé, a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciões do povo e seus oficiais. Note que existia uma seleção da parte de Deus. E os trarás perante a tenda da congregação, um local solene. E ali estejam contigo. Moisés precisava estar presente. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Parece que Moisés estava assoberbado, com muitas coisas. E aí, com esse processo de tantas coisas para fazer, Deus estava dando um direcionamento a Moisés. Mas era preciso que Moisés estivesse lá, porque Deus iria falar com Moisés para que Moisés passasse para o povo, e era preciso também que ele tirasse um pouco do espírito que está sobre Moisés e o pôsse sobre eles, para que eles também pudessem ser usados pelo Espírito Santo. Note que, diferente do Novo Testamento, do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele estava sobre o homem e não tabernaculando, tomando o primeiro lugar no homem. Ainda sobre o Espírito Santo antes do Pentecoste, como está claro na passagem de Moisés, ele tinha um Espírito sobre ele. É importante apontar duas coisas aqui. Primeiro, o Espírito não estava em Moisés, estava sobre ele. Nós já falamos sobre isso. O fato de que Moisés tinha o Espírito de Deus sobre ele, não era porque ele decidiu que gostaria de ter o Espírito, não. Mesmo se ele decidido que gostasse de ter o Espírito, não havia nenhuma garantia que ele a teria. Pela simples razão de que o Espírito Santo não estava plenamente disponível. Na verdade, foi Deus quem decidiu colocar seu Espírito sobre Moisés e não o contrário. O mesmo é verdade para aqueles 70 homens também. O Espírito de Deus veio sobre eles, não porque eles decidiram recebê-lo, mas porque Deus os escolheu e colocou sobre eles para fazer a comunicação com eles possível. O Deus do impossível se comunicava com os seus através do seu Espírito Santo. Ainda no Velho Testamento, nós vamos ver também a operação do Espírito Santo de Deus no livro de Juízes. Capítulo 3, versos 9 e 10 vai dizer: e os filhos de Israel chamaram ao Senhor, novamente em caixa alta, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Seu nome? Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Diz assim: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. Naquele momento, a teocracia, o governo de Deus, levava alguns homens a serem juízes sobre Israel. Quando tinha algum levante, quando tinha algo que verdadeiramente pudesse interromper a caminhada do povo de Deus, Deus levantava um homem, colocava sobre ele o seu espírito, e esse homem vencia as batalhas pela força do Espírito Santo. Logo, entendemos que o Espírito Santo, dentro do homem, ele dá condições e dá poder para vencermos as nossas batalhas. Ainda em Juízes, capítulo 6, do verso 33 ao 34, diz assim: e todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram e passaram, e acamparam no vale de Gisrael. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina para juntar o povo de Israel para a guerra.
e os abiesritas se juntaram após ele. Note que o Espírito Santo, como eu falei de poder, ele reveste o juiz Gideão, o qual tocou buzina para juntar o povo de Israel para a guerra. Irmãos, o Espírito Santo é também um revestimento de poder no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 16 e verso 14, nós vamos ver mais uma vez a atuação do Espírito Santo. Se alguém também examinar o caso de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, pode ter visto que quando ele desobedeceu a Deus, o Espírito de Deus que estava sobre ele se retirou. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Santo vinha sobre o homem, e ele tinha que obedecer. 1 Samuel 15, 22 vai nos dar um texto áureo de tudo isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus queria que o homem obedecesse, muito mais do que ele oferecesse sacrifício. O sacrifício da obediência era mais importante para que o homem fosse usado conforme a vontade de Deus, através do Espírito Santo que sobre ele estava. Saul, primeiro rei de Israel, ele termina desobedecendo a ordem direta de Deus. Nós conhecemos a história. E por isso, o Espírito que estava sobre ele se retirou dele. Todos os profetas, por exemplo, eles tinham o Espírito de Deus sobre eles. Deus colocou sobre eles para lhes dar revelação. Portanto, a respeito desse período, antes do dia do Pentecoste, 3 coisas precisam ser notadas. Vamos a elas? Primeiro, o Espírito Santo ele não estava disponível. Isso fica claro em todo o relato. Segundo, Deus colocou seu Espírito sobre aqueles que ele quis se comunicar, sobre aqueles que ele quis usar. Terceiro, eles poderiam perder o Espírito, o que significa que eles o tinham sob algumas restrições. Miqueias 3:8. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Espírito Santo, como um agente transformador, restaurador e de poder, dava àqueles homens, normalmente reis, sacerdotes e profetas, dava a esses homens o poder de falarem, de serem ousados, de vencer batalhas, de lutar pelas causas que Deus queria a favor do seu povo. Era para edificação que o Espírito Santo estava sobre o homem. Não estava disponível plenamente, como está no Novo Testamento. Deus colocou o seu Espírito sobre aqueles que ele quis se comunicar e dar poder, e eles poderiam perder o Espírito, o que significa que ele tinha esse Espírito sobre restrições. Dito isso, eu quero falar a respeito dos nomes usados para o Espírito Santo no Velho Testamento. É usado o Espírito do Senhor, é usado o Espírito de Deus, é usado o meu Espírito, é usado o Espírito de juízo, de fogo, de justiça, mas nunca o nome Espírito Santo. Veja a atuação na criação. Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação, em Gênesis capítulo 1, versos 1, 2 e 3, além de vermos a atuação do Espírito Santo no versículo 2, nós vamos também ver a atuação do Pai no versículo 1 e do Filho no versículo 3. Isso mesmo. Vamos ao texto? No princípio criou Deus os céus e a terra. O Pai, no primeiro versículo. No princípio criou quem? Deus. O Deus Criador estava no princípio. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Nós encontramos no primeiro versículo da criação o Pai. No segundo versículo, nós encontramos o Espírito.
No terceiro versículo, a Bíblia diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí você pode estar se perguntando: sim, pastor. No primeiro versículo eu encontro o Criador, o Pai. No segundo versículo eu encontro verdadeiramente o Espírito de Deus, manifestação clara do Espírito Santo. E agora, o Senhor me diz que no verso 3 Jesus está? Isso mesmo, afirmativo. Eu afirmo e embaso esse argumento com o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1. Vamos à Bíblia? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1 e verso de número 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O texto fica claro que o verbo haver no imperativo, o haja de Deus, é Cristo, o verbo que se fez carne. Olha só o que diz mais no versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No verso 14, ainda mais, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. João 16, 33. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo estava também em Gênesis. E a atuação do Espírito Santo na criação, em conformidade com o Pai e com o Filho, nos demonstra a Trindade nos primeiros versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 6 e verso 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aí nós vamos ver o Espírito Santo atuando no convencimento do pecado. Nós vamos ver o Espírito Santo convencendo o homem do pecado no Antigo Testamento. Jó, capítulo 33 e verso 4, nós vamos ver também que o Espírito Santo é fonte de vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Fonte de vida. Salmo 143 e verso 10, nós vamos ver o Espírito Santo guiando e ensinando ao povo de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terras planas. No Salmo 119, versículo 105, a palavra é o caminho. A palavra é o caminho. Mas quem guia por esse caminho é o Espírito Santo de Deus. Quem ensina da palavra é o Espírito Santo de Deus. Aliás, a Bíblia, esse livro, em nossas mãos, é o único livro que quando você o abre para ler, aquele que o escreveu está no seu coração, está dentro de você, tabernaculado, para lhe ensinar. Isso faz da Bíblia e do Espírito Santo algo intrínseco. A palavra, que é o verbo, e o Espírito, da parte de Deus, para nos dar a iluminação que precisamos. Vem a revelação, cabe uma interpretação que só será possível com a iluminação. Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo atua na presença de Deus.
E o monarca de Israel sabia que podia perdê-lo, podia entristecer o espírito, porque sendo ele uma pessoa, ele tem emoções. E ele pede a Deus: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aqui o Espírito Santo atua ao manifestar a presença de Deus em todo lugar. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo, assim como o Deus Pai e o Deus Filho, tem todos os atributos da divindade. Nós vimos isso na aula passada. Onipotente, onipresente, onisciente, imutável. E aí está uma prova inequívoca da atuação e manifestar a presença de Deus no Antigo Testamento. Quero ainda concluir teologicamente dizendo que o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento é muito parecido com o seu papel no Novo Testamento. Nós vamos ver na próxima aula sobre o Espírito Santo atuando no Novo Testamento, mas quando falamos do papel do Espírito Santo, nós podemos discernir 4 áreas gerais nas quais o Espírito Santo trabalha. Primeiro, na regeneração. Segundo, na habitação. Terceiro, na contenção. Quarto, na capacidade para o serviço. Evidências dessas áreas do trabalho do Espírito Santo são tão presentes no Antigo Testamento quanto no Novo. E nós vamos ver. A primeira área do trabalho do Espírito Santo está no processo de regeneração. Uma outra palavra para regeneração é renascimento, do qual obtemos o conceito de nascer de novo. O texto de prova clássico para isso pode ser encontrado no Evangelho de João. João 3,3 vai dizer assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso levanta uma questão, queridos. O que isso tem a ver com a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento? Mais tarde, em seu diálogo com Nicodemos, aquele príncipe dos fariseus, Jesus vai dizer: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? João 3,10. O ponto que Jesus estava destacando é que Nicodemos deveria saber a verdade de que o Espírito Santo é a fonte de vida nova, porque isso é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés disse aos israelitas, antes de entrar na Terra Prometida, que o Senhor, seu Deus, daria um novo coração, fiel a eles e aos seus descendentes, para que ame de todo o coração e de toda a alma e viva. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30 e verso número 6. Essa circuncisão do coração é a obra do Espírito Santo restauradora e pode ser realizada somente por ele. Vemos também o tema da regeneração em Ezequiel, capítulo 11, do 19 ao 20. Ainda no livro de Ezequiel, nós vemos também no capítulo 36, do 26 ao 29, e muitas outras passagens. Jesus esperava que os mestres da lei soubessem da capacidade regenerativa do Espírito Santo. O fruto do trabalho regenerador do Espírito Santo é a fé, conforme Efésios 2 e verso 8. Agora sabemos que havia homens de fé no Antigo Testamento, porque Hebreus 11 vai nomear muitos deles. E se a fé é produzida pelo poder regenerador do Espírito Santo, então esse deve ser o caso dos santos do Antigo Testamento, os quais olhavam adiante para a cruz, acreditando que o que Deus havia prometido em relação à sua redenção iria acontecer. Eles viram a promessa, como diz em Hebreus 11:13, de longe as saudaram, aceitando pela fé que Deus realizaria o que prometera. O papel regenerador do Espírito Santo no Antigo Testamento é algo louvável e tremendo. E nós vamos ver essa capacidade regenerativa até os dias de hoje. Segundo aspecto da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é habitar. O termo técnico é tabernacular. Tá? Ou seja, encher. Aqui é onde a principal diferença entre os papéis no Antigo Testamento e no Novo Testamento é aparente. O Novo Testamento ensina a habitação permanente
do Espírito Santo no crente, conforme 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20. E quando colocamos a nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo vem tabernacular, ou seja, morar dentro de nós. O apóstolo Paulo chama isso de habitação permanente. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Vamos a ele? Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Primeiro, 13 e 14 diz assim: Nele também vós, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, onde o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Que bonito. Em contraste com esse trabalho no Novo Testamento, a habitação no Antigo Testamento era seletiva e temporária. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós até a consumação dos séculos. Antes, ele era colocado sobre o homem. O Espírito apoderava-se de certas pessoas no Antigo Testamento, como Josué, em Números 27, 18, em Davi, em 1 Samuel 16, versículos 12 e 13, e até em Saul, em 1 Samuel 10 e 10. No livro de Juízes, vem no Espírito Santo apoderando-se de vários juízes que Deus tinha levantado como libertadores de Israel de seus opressores. O Espírito Santo veio sobre esses indivíduos para tarefas específicas, e a habitação era um sinal de favor de Deus sobre aquele indivíduo. E se o favor de Deus abandonava uma pessoa, o Espírito sairia, como é o caso de Saul, em 1 Samuel, que nós citamos no início do vídeo. Finalmente, o Espírito, apoderando-se de um indivíduo, nem sempre indicava a condição espiritual da pessoa. Por exemplo, Saul, Sansão e muitos dos juízes, assim enquanto no Novo Testamento o Espírito só habita em crentes e de uma forma permanente, o Espírito veio sobre certos indivíduos no Antigo Testamento para uma tarefa específica, independente da sua condição espiritual. Uma vez que a tarefa foi concluída, o Espírito presumivelmente saía dessa pessoa. O terceiro aspecto que nós temos que falar na obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é a sua contenção do pecado. Gênesis 6,3 parece indicar que o Espírito Santo restringe a pecaminosidade do homem no Antigo Testamento e que essa restrição pode ser removida quando a paciência de Deus sobre o pecado chega a um ponto de ebulição. Esse pensamento é repetido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 8, já no Novo Testamento, quando no fim dos tempos uma crescente apostasia vai sinalizar a vinda do juiz de Deus, até o tempo determinado, quando o homem do pecado será revelado. O Espírito Santo, então, restringe o poder de Satanás e soltará apenas quando fazê-lo cumprir os seus propósitos. Quarto aspecto é a capacitação para o serviço. O quarto aspecto da obra do Espírito Santo é a concessão da capacidade para alguns homens para determinado serviço. Muito parecido com a maneira com que os dons espirituais operam no Novo Testamento, o Espírito no Antigo Testamento capacita certos indivíduos para o serviço. Considere o exemplo de Bezalel, Êxodo 31, versículos 2 ao 5. Vamos a Êxodo 31, versículos 2 até o 5. Diz assim: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalho da madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Na obra do tabernáculo, Deus capacita esse homem para que ele possa fazer Bezalel, para que ele possa fazer o trabalho de um artesão. Bezalel foi dotado para fazer muito do trabalho de arte relacionado com o tabernáculo. Além disso, recordando a habitação seletiva e temporária do Espírito Santo que nós discutimos lá em cima, vemos que esses indivíduos foram dotados para executar determinadas tarefas, assim como reinar sobre o povo de Israel, por exemplo, Davi, Saul e outros juízes. Nós poderíamos mencionar também o papel do Espírito Santo na criação, quando nós falamos no início
que lá em Gênesis, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Pairando sobre as águas, superintendendo a obra da criação, o Espírito Santo estava presente. De forma semelhante, o Espírito Santo é responsável pela obra nova da criação, lá em 2 Coríntios 5,17, já no Novo Testamento, ao trazer pessoas ao reino de Deus através da regeneração. Ao todo, o Espírito Santo, em grande parte, realiza na nossa época atual as mesmas funções que nos tempos do Antigo Testamento. A principal diferença é a habitação permanente, o tabernacular no Novo Testamento, do Espírito Santo nos crentes de agora. Como Jesus disse a respeito dessa mudança no ministério do Espírito, lá em João 14,7. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vós, estará para sempre com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós falaremos da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Sou o pastor e professor William Cabral. Esse é o Seminário Teológico Harlan Grant, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. A turma é a turma do Pleno EAD e nós estamos felizes por mais uma aula com vocês. Encerrarei com a oração, agradecendo a Deus por esses momentos em que Ele reservou para que nós possamos aprender um pouco mais através do Seu Espírito. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens nos ensinado, pela iluminação do Teu Santo Espírito, e eu Te agradeço por cada aluno, por cada professor, por cada coordenador desse curso, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Graça e paz.